Olá, sou Bruno Queregatti e serei seu professor na área de matemática e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre aplicações de funções na matemática financeira. As funções possuem inúmeras características e detalham desde cálculos simples até situações de maior complexidade. Hoje você saberá como elas podem ser úteis na vida cotidiana e na gestão do seu dinheiro. Vamos lá? Bom, pessoal, matemática financeira ela é um ramo dentro da matemática, certo? Então ela faz parte aí, ela possui operações de soma, subtração, multiplicação e divisão como a matemática convencional, vamos dizer assim, mas ela está muito mais relacionada ao quê? A gestão do dinheiro. Então ela tem modelos ali, tem funções que descrevem como o dinheiro se comporta através de uma operação financeira. Tá? Então ela é uma vertente da matemática. Você não consegue estudar matemática financeira isoladamente sem ver a matemática básica antes. Tá? Mas aí, claro que ela vai ter as suas particularidades, que a gente vai ver algumas coisinhas aqui nessa videoaula, tá certo? Bom, como eu tinha falado para vocês, a matemática financeira é muito baseada em funções. E funções, pessoal, como a gente já viu, ou vocês já viram aí também durante as aulas de vocês, são expressões matemáticas que descrevem aí a dependência de uma variável em relação a outra. Então as funções são aquelas boas e velhas formulinhas, vamos dizer assim, que aí você tem valores que podem ser x, y, z, que você troca o valor dessas letras por um valor numérico, certo? E aí depois você atribui um valor, que é o valor do quê? Da função, tá? Então a matemática financeira, ela foi desenvolvida em cima dessas funções. E aí você vai ter funções que descrevem juros, que a gente já vai falar o que é, tem funções que descrevem financiamento, cálculos de parcela e tudo mais, que vão ser basicamente o quê? Formulinhas das quais a gente vai trocar os valores e aí chegar no resultado que precisa. Legal? Bom, acho que a melhor coisa que tem, né, quando a gente começa essa parte de explicação da matemática financeira, é dar um bom exemplo, para vocês entenderem aí que diferentes funções a gente pode ter dentro de um probleminha bem simples como esse, que não deixa de ser um capital aí, pessoal, um problema, na verdade, de investimento, tá certo? E ele diz o seguinte, ó, ele fala, temos o capital de R$500 e ele foi aplicado a uma taxa de 2% ao mês nos regimes de juros simples e compostos. E aí a ideia é representar essa função de cada um desses modos, de juros simples e juros compostos, através de um gráfico e também calcular os valores após esse período aí, ou de quantos meses a gente for analisar, tá certo? Então, a matemática financeira se baseia bem nesses dois conceitos, que são chamados juros simples e juros compostos. Se você já viu isso dentro do curso regular de vocês, sabe também que tem formulinhas específicas para fazer os cálculos. E a gente vai revisar elas aqui para vocês terem noção de quais funções estão aplicadas, tá certo? Vamos começar com o juros simples, até pelo próprio nome, né? Juros simples é mais fácil ali da gente entender, tá certo? E aí o que o juros simples fala para nós? Ó? Se vocês olharem ali em cima, antes da gente olhar a tabela, a gente tem duas formulinhas. M igual a C mais J, né, que é montante igual a capital mais juros, e os juros, que é a formulinha de baixo, é igual a capital, que é o valor que você pega emprestado ou o valor que você aplica, vezes a taxa, vezes o tempo, tá certo? E aí o que o enunciado falou pra gente? Ele falou que a taxa é de 2%, então a gente converte esse 2% para 0,02, que é a conversão de porcentagem para decimal. Isso normalmente a gente aprende quando está estudando números racionais, tá certo? E o T é o tempo de operação. Então, quanto tempo eu vou deixar esse dinheiro aplicado? Se eu deixar aplicado um mês, o que acontece? Se eu deixar 2 meses, o que acontece? E por aí vai, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha nos resultados das tabelas. Então, se a gente pegar o primeiro mês, então a gente só vai deixar aplicado esses R$500 por um mês. Então, pensando no investimento, ele vai render 2%. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer o cálculo de 2% de R$500, que dá 10 ali, ó, colocado, ó, juros igual a 10. Então, se eu apliquei 500 e rendeu 10, na terceira linha tá ali, ó, eu somo 500 com 10 e aí então ao final de um mês eu tenho R$510, tá certo? Ah, professor, não vou aplicar um mês, vou aplicar 2 meses. Então aí o que acontece no juros simples? Se no primeiro mês eu rendi 10, então se eu estou deixando um mês a mais, ele vai fazer o quê? Ele vai render 10 de novo. Então aí o que acontece no segundo mês? Os juros continua sendo R$10, porque é 2% de 500, tá certo? Só que como no mês anterior eu tinha 510, porque já rendeu no primeiro mês, eu somo mais 10 relativo ao quê? Ao segundo mês. Então ao final de 2 meses eu vou ter R$520.
E aí, analogamente, pessoal, eu posso fazer a mesma coisa para o terceiro e para o quarto mês. No terceiro mês rende mais R$10, que é R$530, e no quarto mês, R$540. Então eu vou indo de 10 em 10. É o que acontece quando você tem um investimento. Ele vai tendo uma taxa de retorno e todo mês ele vai retornando um valorzinho para você. Tá certo? Nesse caso aqui era 2% do valor inicial todo mês. Isso a gente chama de juros simples, tá? Então o que a gente consegue perceber aqui? É só indo de 10 em 10 que você chega no quanto você quer. Se você quer um quinto mês, ele vai render mais R$10 de novo. Então ele vai para R$550. Mais 10 no sexto mês, 560 e por aí vai. Tá? Então o juros simples ele é bem tranquilo nesse aspecto. Você calcula os juros uma vez só e depois vai somando ao longo dos meses. Tá certo? Então esse é o simples. Vamos olhar o composto agora. O composto, pessoal, ele é um pouquinho diferente, porque ele não tem os juros calculados sempre do valor inicial. Ele vai sendo recalculado todo mês. Então, no caso dos juros compostos, o primeiro mês é igual ao do juros simples. Por quê? Porque ele calcula sobre os R$500, que é o valor o quê? Inicial. Então você vai lá, calcula sobre o valor inicial, vai dar quanto o montante? Ó, R$510. Exatamente igual ao primeiro mês do juros simples. Então, quando o meu período é igual a 1, seja um mês, um dia, um ano, dentro da taxa da matemática financeira que você está calculando, o simples e o composto é sempre igual. Onde começa a diferenciar? No segundo mês. Porque no segundo mês, para o juros simples, a taxa é fixa. Então, ele só vai aumentar R$10. No composto, não. No composto, eu tenho que fazer essa operação que a gente chama de exponencial. E na prática, o que ele está fazendo? Ele está calculando os juros sobre os 510 e não mais sobre os 500, como era no juros simples. Então, o juros simples eu sempre calculava no valor inicial de 500. Aqui no composto, não. Eu calculo no primeiro mês em relação ao 500, no segundo mês eu já estou calculando em relação a 510. Então, ele vai dar o quê? Um pouquinho maior. Tanto que a resposta quanto deu? Ó, 520 e 20 no segundo mês. E lá no juros simples era quanto? 520. Ah, professor, mas foi só um pouquinho maior. Foi, porque ainda o período está pequeno, a taxa de juros não está tão alta, então realmente o valor é pequeno, a diferença vai ser mínima. Mas pega isso acontecendo ao longo de 60 meses ou numa taxa de juros maior. Vocês vão sentir que a diferença vai ficar muito grande, tá? Analogamente, o que a gente tem? Ó, dá uma olhada no terceiro mês. A gente faz a mesma coisa, só que aí deu quanto? 530 e 60. E lá no juros simples era quanto? 530. E no quarto mês, a diferença já passa de R$1, inclusive, né? 541 e 22, quando lá no juros simples era 540. Tá? Então você já começa a ter uma diferença de R$1 aí, já com 4 meses de aplicação, dependendo da modalidade que você está trabalhando. Tá certo? E aí, da onde que vem essa diferença? Justamente da função que você está aplicando a conta. Esses gráficos ajudam a exemplificar melhor a situação. Porque no juros simples a função ela é linear, então é o gráfico da esquerda, você consegue ver um crescimento linear ali, que é aquele famoso de 10 em 10 que a gente conversou no slide de juros simples. E no juros compostos a gente tem uma função exponencial, onde o valor vai crescendo de uma maneira acelerada. Então não é todo mês que vai aumentando R$10. Aumenta 10 no primeiro, no segundo ele já aumentou um pouco mais que 10, no terceiro um pouco mais que 10, e ele vai subindo. Tanto que a diferença ó, é 541 e 22 no quarto mês, e no juros simples fica em 540. Tá? Imagina isso esticando para 7 meses, 8 meses, 9 meses, a diferença começa a ficar muito grande. Tá certo? Então a matemática financeira tem disso, são diferentes funções para descrever diferentes problemas. Legal? Bom, pessoal, dito isso, a gente pode elencar aqui os principais objetivos da matemática financeira e o que a gente consegue estudar a partir dela. Então vocês veem que tem diferentes funções aí, no caso eu apresentei a linear e a exponencial, para vocês verem que dá para trabalhar diferentes modelos matemáticos aí numa análise de matemática financeira, e aí a partir dela o que a gente consegue ter? A gente pode fazer análise de investimentos, né, algo muito importante hoje no dia a dia das pessoas, né, você ter a capacidade de investir, poupar um pouco de dinheiro e ele render um pouco mais para você, que é o problema que a gente fez, né, R$500 aumentando aí ao longo dos meses.
Para empresas, principalmente, você consegue fazer análises relativas ao lucro dela, então você consegue calcular faturamento, consegue fazer desconto de impostos, consegue avaliar taxas de empréstimos que você está pegando para o banco e depois, no final de tudo isso, você fazer o quê? O cálculo do seu lucro. Sua empresa está sendo lucrativa ou não, tá? Outro exemplo, cálculo de juros, porque a gente falou um exemplo o quê? De empréstimo, de investimento, onde você estava fazendo o quê? Aplicando dinheiro e ele ia rendendo. Nos juros, no caso de empréstimo bancário, aí você está devendo. Então você pega o valor e quanto mais longo for o seu financiamento, mais juros você vai pagar. Então com os cálculos da matemática financeira, você consegue ver o quanto a mais você vai pagar. Ah, vale a pena fazer um financiamento de 12 meses ou de 24 meses? Quanto a mais eu vou pagar? Você consegue fazer essa comparação com as funções da matemática financeira. Pode-se fazer cálculos também relacionados à inflação, que é um bicho-papão aqui que existe no Brasil, né, pessoal? A inflação, ela é uma coisa que prejudica muito o poder de compra das pessoas e, obviamente, fazer análise dos seus investimentos, dos lucros da empresa em função da inflação, acaba ajudando muito. Então, você tem funções dentro da matemática financeira que fazem essa comparação, tá? Consequentemente, você pode fazer análise do capital da própria empresa para ver se ela precisa fazer um aumento, se você precisa fazer mais aportes, né, se você precisa aí reduzir custos relacionados. Você pode fazer uma análise patrimonial da sua empresa, verificar se você pode fazer uma venda ou se tem uma depreciação do seu patrimônio, se o preço dele está caindo, se compensa você vender. Às vezes uma empresa que tem veículos, né, uma empresa que tem imóveis ou maquinários que estão se desgastando. Então tem funções na matemática financeira que vai fazendo uma coisa que a gente chama de depreciação. Vai fazendo o preço do seu patrimônio ir caindo ao longo do tempo. Que é o que acontece, né? O patrimônio vai envelhecendo e ele vai perdendo valor, tá? E aí tem duas análises bem interessantes também que existem dentro da matemática financeira, que é o valor presente e o valor futuro, que é justamente essa conexão do presente com o futuro em relação ao valor que vai ser pago. Tá? Então você tem o valor devendo hoje, quanto que você vai dever amanhã. Isso você faz análise entre o valor presente e o valor futuro. E, consequentemente, pode calcular algo que a gente chama de taxa de retorno. Que é verificar o quê? Se o seu investimento vai ser lucrativo ou não. Se o seu empréstimo vai ser pagável ou não. Você avalia isso através do que a gente chama de taxa de retorno. E, por fim, né, dado que você tem dinheiro para pagar o empréstimo ou para fazer os investimentos, você pode também fazer uma análise de fluxo de caixa, para verificar se o caixa que a sua empresa ou até sua própria conta bancária vai ser suficiente para você pagar tudo que você pretende pagar num determinado mês. Então você tem um valor inicial que você recebe, por exemplo, o seu salário, e você vai fazendo uma análise de fluxo de caixa, que é, paguei o aluguel, paguei a mensalidade da minha faculdade, paguei as compras, e aí você vai abatendo o valor até chegar no saldo restante. E isso é o quê? Uma análise de fluxo de caixa. Então tudo isso aí está relacionado à matemática financeira. Tem conta de soma, tem conta de multiplicação, funções exponenciais, tudo isso descritivo através de funções. Legal? Bom, pessoal, e por que isso é importante a gente explicar para vocês isso no ensino médio? Tá? Porque quando vocês chegarem no mercado de trabalho, vocês vão ter que lidar com isso. Então vamos supor, vocês como estagiários, começando lá um emprego, seja empresa qual for, você está ajudando lá o pessoal do financeiro. Ah, olha, precisa fazer uma análise aí do faturamento da empresa, então preciso organizar os valores, eu preciso pegar ali, calcular, tirar os impostos. Ah, me ajuda aqui, olha, quanto que vendeu desse produto, quanto que vendeu desse, e você começa a organizar os dados, tá? Ah, olha, ajuda a avaliar aí um projeto que a gente vai fazer, a gente precisa fazer um investimento, só que precisa, a gente não tem todo o dinheiro, precisa pedir dinheiro emprestado no banco, ver quais são as melhores taxas aí para a gente conseguir pegar o dinheiro, poder implementar o projeto e depois ir pagando o banco. Então, dentro do mercado de trabalho, pessoal, não tem jeito. Por quê? O mercado de trabalho é um salário que você recebe do seu trabalho. Só que para a empresa te pagar, ela vai ter que, obviamente, o quê? Lucrar, ela vai ter que estar saudável para estar tudo certo com ela. Para ela estar tudo certo, ela tem que fazer o quê? Vender o produto que ela está vendendo, certo? O produto que ela se propôs a vender. Só que para vender esse produto, você tem que ver o quê? Se esse produto está sendo bem aceito, se ele está sendo bem trabalhado, se é um projeto inovador, e tudo isso também custa dinheiro. Então não tem jeito, pessoal. Por mais que às vezes o pessoal tenha um pouquinho de aversão à matemática financeira, ela está presente no nosso dia a dia. Seja na vida do mercado de trabalho, como eu acabei de citar para vocês, mas também muitas vezes aonde? Sabe aonde? Na casa de vocês.
Porque muitas vezes as pessoas são muito desorganizadas financeiramente e acabam entrando em quê? Em dívidas, entra num financiamento que não consegue pagar, compra um produto que se esperasse um mês ou dois conseguiria comprar numa condição mais vantajosa. E como que você consegue fazer essas comparações? Com as funções da matemática financeira. Então, mais do que um conteúdo dentro da matemática, ela é uma ferramenta para vocês usarem no dia a dia de vocês. E além disso, né, pessoal, a gente também veio falando de aulas de planilhas, análise de dados e tudo mais. A planilha é uma excelente ferramenta para você fazer análises de matemática financeira. Então, uma planilha que controla os seus gastos pessoais, que você faz as contas lá certinho, quanto que você gasta, organiza tudo certinho, é uma excelente ferramenta para você analisar, se organizar e tomar as decisões corretas na vida financeira de vocês. Bom, pessoal, então a gente está encerrando a videoaula cujo tema foi aplicações de funções na matemática financeira. Eu espero que vocês tenham gostado e se quiserem saber um pouquinho mais a respeito desse tema, não deixem de acessar o nosso portal Saiba Mais. E para encerrar, uma frasezinha aqui do grande matemático René Descartes, né, pessoal, que diz o seguinte: a matemática é a ciência da ordem e a medida de belas correntes de raciocínios, todos singelos e fáceis. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.